Existe, dentro da tradição oriental, uma visão de que o ser humano tenha 7 partes, ou 7 corpos, ou 7 dimensões. E essas 7 dimensões, 4 delas são dimensões que a gente conhece bem e que precisaríamos compreender que todas essas dimensões nossas se alimentam, elas precisam ser nutridas. São como 7 corpos, então cada corpo nosso precisaria ser nutrido. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Então, é a gente poder refletir um pouquinho, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente não se alimenta somente de comida, mas também os filmes que a gente vê nos alimentam, as conversas que temos também nos alimentam. Então, tudo isso vai impactar, né, os pensamentos que temos também. Todo esse contexto alimenta dimensões diferentes dos nossos aspectos humanos. Antes de começar a falar o que seria um bom alimento, né? O que vai nutrir ou o que não vai, né? Que seria um alimento ruim para cada um desses corpos ou para cada um dessas dimensões, cada uma dessas dimensões. Vamos falar primeiro aplicando princípios básicos de também como alimentamos o nosso corpo físico, que é o primeiro corpo. Então, quando a gente pensa assim, os orientais olhavam para o ser humano e pensavam: o ser humano tem 7 corpos, imagina. Quão complexo é isso? 7 dimensões diferentes. Mas 4 dessas dimensões a gente conhece com um pouquinho mais de facilidade. Conseguimos perceber com mais facilidade, algumas a gente consegue medir, mensurar. Então, o nosso corpo físico é uma delas. Então, eles falavam: o ser humano tem um corpo físico, uma forma física. E esse corpo físico precisa de alimento. Então, normalmente, se a gente quer saber como devemos alimentar o corpo físico, a gente procura um médico, uma nutricionista, um nutrólogo, um endócrino, pessoas que estudam o nosso corpo físico, compreendem muito bem as leis do nosso corpo físico, como ele funciona, para que eles possam nos ajudar. O nosso corpo precisa de tal nutriente para funcionar bem, precisa de tal vitamina para funcionar bem. Então, isso é o que a gente busca dentro do que a gente está se alimentando. Os nutrientes certos e as quantidades certas. Se a gente pensar esse princípio de escolha é o primeiro. Então a gente vai precisar saber escolher o que vai alimentar e nutrir o nosso corpo. Então, quando a gente escolhe um tipo de alimento, a gente sabe que vai gerar um efeito no nosso corpo. Ou vai contribuir para o corpo funcionar, estar mais em harmonia, o corpo funcionar bem, estar tá vitalizado, as emoções também se impactam disso e os pensamentos também. Ou, se a gente escolhe algo que a gente sabe que não é tão bom para o corpo, ou se por acaso a gente come uma comida estragada, por exemplo, sem saber que está estragada, como que normalmente o nosso corpo age? Ele vai adoecer, vai intoxicar, ou seja, vai contribuir para a desarmonia do corpo, vai gerar conflito dentro do corpo. Então, esse é o primeiro princípio que a gente vai ter que aplicar quando a gente for pensar também nas outras dimensões humanas. Então, princípio de escolha, que a gente vai escolher ou saber escolher com o que a gente vai alimentar. O outro princípio é, a gente não passa o dia todo comendo, por exemplo. Ou se a gente gosta muito de uma coisa e a gente come aquilo muito, 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 chega um ponto que a gente não dá conta mais de comer, enjoa, né? Você fala assim: não, eu gosto de chocolate. Aí então você vai tomar café, chocolate, almoçar chocolate, jantar chocolate, vai comer chocolate 1 ano sem parar. A gente abusa daquilo, não dá conta de comer. Por quê? Porque vai gerar um rechaço. A gente não tem tempo de assimilar. Então, o importante é que fazer pausas ou dar intervalos entre um momento de alimentação e outro é importante para que o corpo possa absorver o que tinha naquilo que a gente comeu. Então, também é importante. E isso a gente vai aplicar para outras dimensões. Dois pontos que são interessantes é evitar os extremos, nem o excesso, nem a carência. Então, não exceder, ou seja, nenhum alimento em excesso, nenhuma vitamina em excesso, nada que seja excesso. E também nenhuma carência, algo que a gente não possa de jeito nenhum, no sentido de eu vou deixar faltar aquilo. Se falta algum nutriente, normalmente isso gera o quê? Desarmonia, desequilíbrio, o corpo adoece. Agora imaginem, com esses 4 princípios, a gente vai aplicar tanto no corpo físico, quanto nos outros veículos, os outros corpos e as outras dimensões. Então, para que a gente possa compreender essas dimensões, é só a gente imaginar assim: tem momentos na nossa vida que a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Não sei se isso já aconteceu com você, mas acontece comumente. Por quê? Uma dimensão nossa é o pensamento, é a dimensão da mente.
Outra dimensão é a dos sentimentos, são as nossas emoções, as nossas motivações. E outra dimensão é a nossa vitalidade, as nossas ações, aonde a gente vai escolher agir, atuar. Então, essas dimensões, elas têm que estar normalmente todas bem nutridas, todas em harmonia, para que a gente consiga alinhar todas elas. Então, eu consegui ter uma boa ideia, me motivar por aquela ideia e aplicar aquela ideia na prática, fazer ela acontecer. Normalmente, eu tenho que alinhar todos esses veículos, esses corpos e essas dimensões. Eles têm que caminhar numa mesma direção. Isso é importante. Então, quando a gente fala da importância do que vai alimentar os nossos veículos, nossos corpos, é isso que a gente está buscando como objetivo, essa harmonia que nos possibilite direcionar pensamento, sentimento e ação. Tudo para um ponto de harmonia. Então, é isso que a gente está buscando. A primeira dimensão, então, que já é a mais conhecida nossa, é o nosso corpo físico. Então, nessa tradição oriental, eles consideravam o corpo físico. E como esse corpo físico é mais fácil de perceber, a gente precisa também contribuir com ele para que ele fique resistente, forte, saudável. E se a gente vai a qualquer médico, qualquer nutricionista, eles vão recomendar os alimentos que são próprios para cada um de nós. Todo o corpo físico ele vai ter as vitaminas próprias, mas cada ser humano ele é singular. Então, cada ser humano a gente também vai ter que considerar isso. Ele vai ter uma quantidade certa, né, de gordura, de músculo, de vitaminas certas que são próprias para a sua estrutura física. Assim também, se a gente pensar, as outras dimensões vão ser. Então, imagine, se a gente quer fortalecer a imunidade, se a gente quer deixar o nosso corpo resistente, recuperar mais rápido de quedas, dos desgastes do corpo físico, o que a gente precisa? Alimentá-lo com alimentos mais frescos, né? Com alimentos saudáveis, que a gente considera que são alimentos que são mais naturais, não é assim? Que são mais naturais, que são frescos, que não está estragado, que não está, ou seja, que é próprio. Agora, se a gente pensar da mesma forma, essa tradição, né, oriental considerava que também temos, para além do corpo físico, uma vitalidade, um corpo vital, um corpo energético. E essa segunda dimensão, a gente já não mensura tanto, já é um pouquinho mais sutil de perceber. Mas ela também, a gente consegue perceber como está a nossa vitalidade. Se a gente está cansado, se está vitalizado, se está com muita energia, se está com pouca energia. Então, por exemplo, o que alimenta o nosso corpo vital? É importante a gente saber o que vitaliza a gente. As atividades. Só que a gente precisa escolher o tipo de atividade. Percebam no dia a dia de vocês, normalmente atividades que a gente faz, algumas cansam a gente, desgastam a gente, tiram a nossa vitalidade. E outro tipo de atividade, normalmente vitaliza, deixa a gente com mais energia, cheio de energia para atuar. Isso é importante. Quando a gente considera esses dois tipos de atividade, ou revezar as atividades, a gente também precisa ter muito claro qual é a finalidade da atividade. Isso gera menos desgaste. Só que mesmo assim, a gente precisa conhecer quais as atividades que vitalizam a gente, para que a gente possa sempre renovar a energia, como se a gente recarregasse a bateria mesmo. Então, normalmente, quando a gente vai no médico, todo médico também recomenda isso, né? Tomar sol, que ajuda a gente a ter, né, um pouco mais de vitalidade, e uma quantidade adequada de sono, por exemplo. É como se a gente recarregasse a bateria quando a gente dorme bem. Só que existem outros tipos de atividade que mantêm o nosso corpo vital cheio de energia, mantém a nossa vitalidade alta, como se mantivesse a nossa bateria por mais tempo. Então, testem aí na vida de vocês, para vocês perceberem. Mas atividades que são gestos generosos, gestos de bondade, gestos de honestidade, normalmente são atividades que nos deixam mais felizes, mais energizados, geram bem-estar. Quando a gente tem contato com a natureza, com os vegetais, quando a gente vê algo belo, a gente assiste um nascer do sol, um pôr do sol, vê uma cachoeira, a gente não sente mais vitalizado? Isso é próprio também desse corpo, dessa dimensão humana. Então, só que imagine, o que seria então um alimento ou algo quando a gente alimenta o nosso corpo vital que ele não fica tão bem, ele tira a energia ao invés de dar energia. Seriam atividades como uma atividade generosa, uma atividade de bondade, de honestidade, né? Uma atividade de solidariedade, nos energiza. Quando a gente pensa o contrário, vai tirar energia. Então, uma atividade que é muito egoísta, ou vai gerar, que é incoerente com o valor humano, com a bondade e generosidade, elas vão tirar a energia de nós. Vão deixar a gente ainda mais cansados, mais desgastados. Então, a gente entra em conflito. Toda vez que a gente tem um conflito interno, um conflito dentro,
Lembra que eu falei? Um corpo, um veículo quer uma coisa, o outro quer outra. Então a mente tem uma ideia boa, mas a motivação já não tá tão bem e a ação já é completamente diferente. Gerou um conflito dentro. Isso tira a energia da gente. Então, atividades que vão gerar conflitos internos vão fazer com que a gente não haja com o que a gente pensa ser verdadeiro, por exemplo, com o que a gente percebe de verdadeiro do nosso coração. Isso faz com que a gente perca energia. Então, é interessante que a gente observe no nosso dia a dia, né? E possa anotar e analisar isso verdadeiramente. Todas as dimensões impactam umas nas outras. Então, se o nosso corpo físico está harmônico, isso vai impactar também a nossa vitalidade, as nossas atividades. Se a nossa vitalidade está bem, se a gente está em harmonia, estamos energizados, o nosso corpo físico também normalmente fica bem. Então, existe uma terceira dimensão, são sentimentos. Essa terceira dimensão já é um pouco mais íntima, mais sutil e mais difícil de medir, mais difícil de perceber. Então, ela exige um grau maior de sensibilidade. Por exemplo, normalmente pessoas que têm essa sensibilidade mais aflorada são os artistas. Às vezes tem fotógrafo, por exemplo, que passa na cidade que a gente vive todo dia e ele tira uma foto de um ponto da cidade que a gente costuma passar e a gente pensa, mas como que ele viu aquilo e eu não vi? Porque ele tem essa sensibilidade de captar algo que a gente não conseguiu ver. Então, muitas vezes, quando a nossa dimensão sentimental, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas motivações estão harmônicas, estão bem, a gente está bem motivado, isso impacta também na nossa vitalidade, na nossa energia e no nosso corpo físico. Então, esse poder alimentar os sentimentos, né, poder alimentar esse corpo sentimental, vai ser com os prazeres que temos. Então, imagina, existem prazeres, por exemplo, segundo Platão, existem prazeres inteligíveis, prazeres que vão deixar nosso corpo, né, a nossa dimensão sentimental, vão gerar sentimentos positivos, sentimentos nobres, motivações mais duradouras. E existem prazeres que vão deixar a gente com um pouco mais de desgaste, desmotivados, desanimados. E é isso que a gente vai buscar perceber, que é como se a gente estivesse alimentando esse corpo sentimental com uma comida estragada, porque deixa ele desmotivado, sem mover nada, desanimado. É como se ele tivesse adoecido. Então, como que a gente pode alimentar, né, esse corpo sentimental ou emocional com boas motivações? Quando a gente cultiva boas conversas, a nossa convivência alimenta muito o nosso corpo emocional. Então, se convivemos com pessoas que a gente consegue conversar sem falar mal das pessoas, por exemplo, compartilhando os desafios que estamos vivendo, mas sem reclamar, sem muitas críticas, se a gente consegue ter boas conversas, isso já nos ajuda muito a cultivar mais harmonia, mais sensibilidade no nosso corpo sentimental. Então, esse prazer, por exemplo, de ser bondoso, o prazer de estar em boas companhias, o prazer de ser generoso, o prazer de poder compartilhar, né, de contemplar a beleza, de contemplar algo que nos inspira a ser melhores, de poder ouvir uma boa música, de poder ter esses prazeres de compreender algo que a gente não compreendia antes. Esse tipo de prazer alimenta o nosso corpo sentimental e torna ele ainda mais forte, mais sensível, mais saudável, com uma capacidade de ter boas motivações e motivações que são duradouras, que nos possibilitam realizar os nossos sonhos. Então, imagina, é como se a gente desenvolvesse, né, o que hoje a gente chama de inteligência emocional, essa capacidade de lidar com as nossas emoções. Então, quando a gente alimenta bem esse corpo, isso nos ajuda muito a ter boas motivações. O que seria, ao contrário, né, motivações ou prazeres que deixam a gente desmotivado, porque são prazeres muito rápidos, fugazes. Então, o prazer, muitas vezes, né, de criticar alguém, ou quando a gente guarda, né, alimenta esse corpo emocional com rancores, mágoas, com ressentimentos. É como se esse tipo de alimento fosse a gente comer algo estragado para o nosso corpo físico, só que pensando no nosso corpo emocional. Então imagine que a nossa dimensão emocional, se a gente fica cultivando esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção mais densa, mais impura, mais nociva, é como se ela estivesse gerando também uma intoxicação dentro das nossas emoções. E aí depois a gente não entende por que tá tão desmotivado, por que não consegue muitas vezes realizar o que a gente sonha, mas porque o nosso corpo emocional é como se ele tivesse
aquele excesso, né, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de aquelas motivações ali, elas são muito fugazes. O prazer de ferir o outro, o prazer, isso vai, na verdade, adoecendo o nosso corpo emocional. Então, para buscar essa harmonia dentro da nossa dimensão emocional, vamos buscar alimentar, né, com boa arte as nossas motivações, alimentar com boas conversas, alimentar com também aquilo que realmente dá valor à vida, tudo que a gente valoriza de verdade, aquilo que é verdadeiro pra gente, aquilo que é coerente com o que a gente sonha como ser humano, poder dar valor àquilo. Esses valores partem de dentro do nosso corpo emocional. E ele também, quando as nossas emoções, né, estão bem, quando a gente tem boas motivações, isso impacta a nossa vitalidade, impacta o nosso corpo físico. A quarta dimensão vai ser a nossa mente. Qual seria o alimento da nossa mente? Seriam os pensamentos. E aí a gente precisa usar aqueles princípios que a gente falou lá no início. Precisamos escolher os tipos de pensamento. O ideal seria que a gente conseguisse escolher os pensamentos como a gente escolhe a roupa que veste. Mas sei que isso leva, né, muito tempo, é difícil, né? A gente está muito, na verdade, identificado com a nossa mente. E aí muitas tradições orientais e ocidentais falam, né, pra gente que não somos a nossa mente, não somos os pensamentos. Mas pra gente é muito difícil diferenciar o que é uma ideia, o que é um pensamento de nós mesmos. Só que para isso a gente precisa estar bem atento, observar nós mesmos. E aí começar a selecionar o que a gente pensa. Então é muito importante. Se a gente quer uma mente que esteja saudável, que tenha capacidade de planejamento, de imaginação, de organização, que ela nos ajuda a fazer todos esses processos, é importante que a gente busque escolher pensamentos mais harmônicos, mais saudáveis para ela. O que seriam pensamentos mais saudáveis? Pensamentos inspiradores, que vão nascer de boas leituras, de reflexão, de introspecção. Então, a mente, ela se alimenta de pensamentos, mas a gente tem muita curiosidade, então a gente busca muita informação. Lembra que a gente comentou lá do excesso? E às vezes é como se a mente tivesse com excesso de alimento e não está dando tempo dela assimilar, dela processar aquilo que a gente já colocou dentro dela. Então, o que seria importante? Tudo que a gente lê, que a gente ouve, que a gente busca, a gente deveria ter um tempo para assimilar. Esse tempo é o tempo de reflexão. Pegar aquilo que a gente leu, poder analisar, poder aplicar, colocar na prática, a gente vê se aquilo é verdadeiro mesmo. Vai gerar percepções que vão ser reflexões um pouquinho mais profundas. E a nossa mente é um espaço muito íntimo nosso, que ninguém está vendo. Então, onde a gente pode modular e buscar perceber o que a gente está vendo, mas ser honestos com a gente mesmo. Aqueles pensamentos que são incoerentes com o que a gente quer, é importante que a gente comece a limpá-los. Use essa força da vontade, essa força que nos possibilita escolher o que a gente quer. Então, boas leituras, essa capacidade de imaginação. Hoje, como a gente tem muita possibilidade de imagens, a gente imagina pouco as coisas, né? A gente tem um texto e aí a inteligência artificial já gera uma imagem pra gente. A gente tem um livro e já fizeram o filme, né? Olha como é interessante. Muitos livros que a gente lê, que tem adaptações para o cinema, a gente lê o livro, e aí quando vê o filme, um monte de gente se decepciona. Por quê? Porque quando lê o livro, imaginou o personagem de tal jeito, imaginou o cenário de tal jeito, e quando vê no filme é uma adaptação que nunca vai alcançar a nossa imaginação. Então, olha o quanto a gente pode ser criativo. E isso é importante, que a gente cultive esse tipo de pensamento. Essa capacidade de imaginar, de compreender o que a gente está vivendo, fazer perguntas para nós mesmos, mas não simplesmente um questionamento vazio, mas perguntas em que a gente busque compreender a vida, compreender a nós mesmos, compreender as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é importante. Isso alimenta a nossa mente de uma forma que ela fica nutrida, fica forte, fica saudável e nos ajuda a limpar o que é nocivo para ela, o que já está acumulado e que ainda precisa ser eliminado, a gente precisa tirar, limpar dentro da mente. Bom, além dessas dicas, imaginem que quando a gente deixa a mente ser alimentada por pensamentos ruins, tóxicos, né, nesse sentido, nocivos, quais são esses tipos de pensamento? As críticas infundamentadas, né, as opiniões que a gente tem sobre as pessoas, a gente às vezes nem conhece, é um preconceito, né? As confusões mentais que a gente tem, os pensamentos circulares, as dúvidas sem nenhuma base também, um questionamento vazio, as opiniões distorcidas, as mentiras são
é um elemento muito importante a gente ter bastante atenção, porque vão intoxicar a nossa mente e vão fazer com que a gente perca um pouco dessa capacidade de compreender a verdade, compreender como filósofos, a gente está buscando a filosofia, né? Tenho certeza que você que está assistindo o vídeo tem interesse na filosofia. A filosofia é essa busca da verdade. Então, quanto mais próximo da verdade, menos cabe mentiras, nem para nós mesmos, nem para os demais. E encontrar formas novas. Então, isso tudo é como se a gente estivesse alimentando a mente com comida estragada. Com uma comida que vai deixá-la sempre adoecida, sempre enfraquecida, sempre. E aí a gente perde essas capacidades tão poderosas da mente de poder compreender a vida, de poder fazer um bom planejamento, de poder responder aos problemas que temos, encontrar soluções, ter boas ideias. Então, é uma dificuldade a gente poder ter uma mente que funciona de forma harmônica, que segue bem, se a gente continua alimentando ela em excesso, né? Alimenta com algo que não é bom para ela. Então, isso é importante que a gente considere. Então, assim como cuidamos do corpo com boa alimentação, podemos cuidar da mente com bons livros, boas conversas, espaços de silêncio dentro da mente. Isso aqui também é um ponto interessantíssimo que poderíamos fazer até em outros vídeos. Que momentos de silêncio são muito importantes. A gente poder ter um espaço para que a mente assimile entre uma informação e outra. Isso é importantíssimo. Reflexão vai ajudar também a nossa mente a ficar boa. E a cereja do bolo, que é um bom humor, né? O bom humor também é algo que alimenta a nossa mente, que torna ela mais saudável, olhar para a vida e não levar tão a sério as coisas como se tudo fosse pessoal. Não, leva num bom humor, a vida está querendo ensinar a gente, com as pessoas que convivem com a gente, através das circunstâncias, através de tudo. Então, encarar a vida sempre de uma forma leve, bem-humorada. Uma mente que está saudável normalmente é assim. E por isso encontra respostas. Então, é um elemento também importante para que a gente possa considerar. Lembra que lá no início eu falei que essa tradição oriental enxerga o ser humano em 7 dimensões. Falamos aqui de 4 dimensões, dessas 7. Mas as 3 dimensões que são consideradas aí também por eles, são dimensões que são eternas. Tem um ponto importante, essas 4 dimensões que comentamos, elas mudam. Então, o nosso corpo físico muda, então ele não é estático, não é eterno. A nossa vitalidade muda, não é estática, não é eterna. O nosso corpo emocional, a gente também, as nossas emoções mudam, os sentimentos mudam, as motivações mudam, também não é eterno. E os nossos pensamentos, as nossas opiniões também mudam. Mas esses outros 3 veículos, ou 3 corpos que eles consideram também, são corpos que são mais sutis ainda, ou seja, mais profundos ainda dentro do ser humano, mais íntimos ainda dentro do ser humano, que algumas tradições, inclusive, falam como se fosse o coração do ser humano, esse coração puro do ser humano, que falam que essas dimensões são alimentadas por 3 virtudes: o bom, o belo e o justo. Que com certeza quem assiste aqui os vídeos do canal já deve ter visto várias vezes essa tríade, né? A professora Lúcia fala bastante dessa tríade, os outros professores que também gravam, né, vídeos para esse canal, tem também muitas outras aulas sobre essas qualidades humanas, esses valores. Então, essas 3 dimensões, elas não precisariam ser alimentadas por nós, mas elas precisariam ser expressas por nós, elas já estão dentro da gente. E quando a gente alimenta essas outras 4 e deixa elas de uma forma mais harmônica, essas outras 3 dimensões podem se expressar. É como se a gente conseguisse unir todas as dimensões do ser humano, tornando essas dimensões todas como uma só. Lembra que a gente comentou de ter todas em uma direção só? Então, da onde viriam as ideias que a nossa mente vai transformar em pensamentos? Lá dessas 3 dimensões, dessas dimensões mais profundas do ser humano, que são consideradas uma essência. Como são mais profundas, mais íntimas e tocam esse ponto da eternidade, a gente é muito mistérico para a gente, não tem como falar tanto dessas dimensões. Mas algumas tradições vão chamar de alma, outras vão chamar de ser, outras vão chamar de coração. Então são esse ser essencialmente humano. E isso precisa se expressar através das outras 4 dimensões. Por isso precisamos alinhar todas, buscando um princípio básico, que é harmonia. Buscando um princípio de harmonia dentro de nós. Então,
os nossos pensamentos, sentimentos e ações direcionados por um coração mais puro e verdadeiro que está dentro de nós. Podemos, então, ser como seres humanos, segundo a filosofia, por mais que não somos ou não consigamos agora viver isso, mas em algum grau a gente já pode expressar e podemos aperfeiçoar e expressar cada vez mais. Podemos ser resistentes fisicamente, cheios de vitalidade, né, cheios de vida, sensíveis, como um bom artista que percebe a beleza da vida a todo tempo, e objetivos e criativos com a nossa mente. Isso tudo partindo ainda de um princípio interno nosso, único, humano e valoroso, que seria o nosso coração, o que a gente tem como verdadeiro, como um valor humano, um princípio que a gente não abre mão, que pensamos, tudo na minha vida pode mudar, mas isso dentro de mim não muda, ou não mudou, apesar de tudo que eu já vivi. Então, esse princípio deveria se expressar através de tudo. Então, para fechar, deixo aí com vocês também essa reflexão, para que possam perceber no dia a dia de vocês, né? Com o que vocês têm alimentado essas dimensões que estão dentro de vocês. Vocês percebem que estão nutrindo mais ou deixando essas dimensões, esses corpos desnutridos, né? E a nutrição aqui sempre partindo do princípio de que ou ele está mais harmônico e se expressa melhor, ou está desarmônico, está carente, ou está excessivo, e aí se sai desses extremos ele vai buscar sempre a harmonia. Então é esse processo que o ser humano pode fazer, tem a capacidade de fazer. Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.